A mensagem desta manhã, eu a reputo como de fundamental importância para que possamos entender a importância da oração. Eu creio que mais do que qualquer outro texto da Bíblia, o que vamos examinar hoje vai trazer luz para quem ainda não a tem nesse contexto que vamos colocar com a graça e a permissão de Deus. Nós estamos vendo princípios de oração extraídos da oração que Jesus ensinou, do Pai Nosso. E já vimos, primeiro, que devemos dirigir a nossa oração a Deus, o nosso Pai. Por isso que oramos dizendo Pai Nosso. E quando vimos isso, vimos que é importante que tenhamos noções básicas sobre Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que saibamos a quem orar, em nome de quem orar, e essas coisas que são para mim muito importantes e que eu compartilhei com vocês. Segundo, vimos que devemos dirigir a nossa oração ao Pai que está nos céus. Vimos que isso aponta para a grandeza de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus, quando nós oramos a Ele. Terceiro, devemos orar pedindo a santificação do nome do Pai. Santificado seja o teu nome. Estamos honrando a Deus e estamos exaltando o seu nome, reconhecendo quem Ele é e a sua santidade. Em quarto, vimos que devemos orar pedindo a vinda do reino de Deus. Por isso que Ele nos ensinou a orar pedindo, venha o teu reino. E quando oramos assim, estamos pedindo que o reino de Deus venha ao coração das pessoas, seja implantado em cada coração que recebe a Jesus como Salvador e Senhor. Mas também, ao fazermos essa oração, estamos pedindo a segunda vinda de Jesus e o estabelecimento do seu reino sobre a terra. Por isso que Apocalipse 11:15 diz, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Isso ainda não aconteceu. Antes que isso aconteça, vimos que o Evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Para isso nós precisamos fazer duas coisas. Orar, pedindo que venha o reino de Deus, e pregar o Evangelho do Reino. Hoje nós continuaremos a ver mais um princípio apenas, e vamos nos deter nele. É o quinto princípio importante sobre a oração, importantíssimo sobre a oração. Nós devemos orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma tradução literal do grego, língua na qual o Novo Testamento foi escrito, diz assim, seja feita a vontade tua, como em o céu, também sobre a terra. Eu vou repetir, seja feita a vontade tua, como em o céu, também sobre a terra. Parece estranha, mas é assim que diz o grego. Então, para traduzir, nós precisamos a ajuda de traduções como a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim,
que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Então nós estamos pedindo que a vontade de Deus seja estabelecida na terra como ela é estabelecida no céu. Como ela é feita no céu, que ela seja feita aqui na terra. Por que pedirmos isso é o que nós vamos ver e por que é importante termos esse entendimento. Deus tem planos para nós. O Salmo 40, versículo 5 diz assim: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Mas o texto fala dos desígnios de Deus para conosco. Nós temos que, então, descobrir quais são esses desígnios para que possamos orar de acordo com esses desígnios. Ou então, simplesmente pedir que Ele faça o que Ele tem em mente fazer na nossa vida, e não que eu e você necessariamente queremos. O plano de Deus para a descendência de Abraão foi anunciado quando esse não tinha sequer um filho. Isso está registrado em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 12. É muito significativo esse texto, é muito significativo essa palavra que o Senhor disse a Abraão num contexto muito especial. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, porque esse era o seu nome antes de ser trocado. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe diz: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Depois eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, e aqui, quando fala em quarta geração, cada geração era, nesse contexto, é de 100 anos, porque foi esse o período que Deus disse que as coisas aconteceriam finalmente. Na quarta geração voltarão para cá. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. O povo seria levado, seria escravizado no Egito, mas depois seria trazido de volta para a terra de Canaã, onde Deus estava falando com ele. Por isso que o texto diz: na quarta geração voltarão para cá. Ou seja, 400 anos depois de estarem no Egito, eles voltarão para cá. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Deus ia destruir aquele povo e dar a terra deles para a descendência de Abraão, mas eles ainda não tinham pecado bastante para Deus dizimar aquele povo como ele queria fazer. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até
o grande rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Pois bem, 4 séculos depois, a palavra de Deus se cumpriu. Israel veio a se tornar escravo de um jugo infernal no Egito. O texto que vamos ler está em Êxodo 1, a partir do versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietaram por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. A opressão foi tão grande sobre Israel que todo o povo chegou a um ponto da insuportabilidade. Então começou a clamar a Deus. E veja que Deus criou uma situação em que o povo se viu necessitado de clamar pedindo libertação. E muitas vezes nós só oramos quando a coisa chega num ponto em que não aguentamos mais. Então nós vamos orar. E era o caso de Israel. Quando está tudo bem, as pessoas não oram, não buscam a Deus. Então, às vezes Deus permite que venham sobre nós situações que vão nos afligir e vão fazer-nos sentir a necessidade que temos dele para intervir numa questão para a qual não temos solução. O ideal seria que não chegássemos a esse ponto, mas a natureza humana tende a agir dessa maneira. Quando está tudo ótimo, ninguém ora, ninguém lê a Bíblia, ninguém busca a Deus, mas quando as coisas apertam, as pessoas começam a buscar a Deus. Esse não é o tipo de vida que Deus planejou para mim nem para você. O propósito de Deus é que nós tivéssemos com Ele comunhão, nos relacionássemos com Ele o tempo todo, em tempos de alegria e em tempos de tristeza, em tempos de festa e em tempos de luto, enfim, em todas as situações. O texto diz: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Eu queria chamar sua atenção para o fato que vai ser desenvolvido ainda. Mas Deus não interfere na terra até que nós
clamemos. E você vai saber o porquê disso. Deus ouviu a oração de Israel, seu povo. O texto diz, Êxodo 22, 24 a 25, Deus ouviu o gemido deles. E lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Será que Deus não sabia que tinha feito uma aliança com Isaac e Jacó? Por que Deus se lembrou? É uma maneira de dizer que quando a gente ora, Deus age. Se eu não oro, é como se Deus não se lembrasse. Não que Ele não se lembre, mas Ele só age quando eu oro. Se você entender isso, vai mudar totalmente sua maneira de ver, de pensar e de agir em todos os setores da sua vida. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus ouviu a oração do seu povo e para libertá-lo levantou Moisés. O capítulo 3 de Êxodo descreve aquele encontro que Moisés teve com Deus quando uma sarça ardia em fogo e ela não se consumia. E Deus está falando com Moisés. Então o Senhor continuou. Eu não estou lendo o início do capítulo, eu estou no verso 7. Então o Senhor continuou o que ele vinha falando com Moisés. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, você vai dizer desceu? Ele não está em todo lugar? Sim, mas é uma forma de dizer que Deus veio em resposta à oração. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha. Precisamos entender que Moisés não está no Egito. Moisés está na terra de Midian, onde ele fugiu do Egito, foi para essa terra, casou-se lá, constituiu família, e Deus agora o chama para sair de lá e tirar o povo do Egito. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus responde a oração, na maioria das vezes usando pessoas, e muitas vezes ele chama alguém para ser esse instrumento, para ele fazer o que ele quer fazer. Então, foi assim que Deus tirou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito depois que o povo chegou num período em que não aguentava mais. Clamou, Deus tirou o povo do Egito. Mas o povo foi para a terra prometida, se instalou lá e depois se desviou totalmente de Deus e foi levado cativo para a Babilônia. Durante 70 anos ele foi levado em cativeiro para a Babilônia. Muito tempo antes do cativeiro, Jeremias, muito tempo, talvez nem tanto, talvez uns 30, 40, porque Jeremias profetizou durante aproximadamente 50 anos. Um pouquinho antes bastante anos antes do exílio na Babilônia, do cativeiro da Babilônia, e talvez uns 10 anos depois que o povo já estava na Babilônia. Jeremias profetizou, está registrado em Jeremias 27, 22. Serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles. Diz o Senhor,
então farei com que sejam trazidos e devolvidos a este lugar. Bom, Jeremias profetizou o tempo todo dizendo que o povo se arrependesse, deixasse os seus pecados, mas o povo não se arrependeu. E o povo permaneceu nos seus pecados, na sua idolatria, na sua prática da iniquidade. E Deus então não teve outro jeito a não ser fazer o que ele disse que faria se o povo não se arrependesse. Mas agora ele promete através do profeta Jeremias que depois de 70 anos ele vai trazer o povo de volta para a terra prometida. Jeremias então profetizou que Deus executaria seus planos quando o povo clamasse a ele. Chegaria um ponto, no final desses 70 anos de cativeiro, em que o povo tomaria tenência e, sentindo seus pecados, se arrependeria e se voltaria para Deus. Jeremias 29, 10 em diante. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. E o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esses são os planos de Deus. Estes são os propósitos de Deus. Era o propósito de Deus para o povo que estava cativo na Babilônia há 70 anos. E com certeza esse é o plano de Deus para cada um de nós também. São pensamentos de paz. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, o texto continua dizendo: então vocês me invocarão. O que nos faz saber que até então eles não estavam orando, nem buscando a Deus. Se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Isso tudo o profeta Jeremias disse muito antes de acontecer. Muitos anos mais tarde, depois, no final do período estabelecido por Deus, na Babilônia, Daniel, um dos que haviam sido levados para a Babilônia, o profeta Daniel leu a profecia que Isaías havia escrito, ou seja, ele leu um dos manuscritos de Jeremias, e ele entendeu que o tempo previsto já se passara, e que ele devia orar para que ela se cumprisse. Você vai dizer, bom, Deus profetizou, então vai cumprir-se automaticamente. Não. Deus falou o que ele queria fazer. Agora, para Deus executar, é necessário oração. Por isso eu preciso ler a Bíblia e saber o que Deus quer fazer. E à luz do que a Bíblia disser, então eu vou orar. É importante que você ore, mas é importante que você ore conhecendo a vontade de Deus. Então Daniel faz uma oração que está registrada no capítulo 9. Nós não vamos ler a oração toda, mas vamos ver o início do capítulo que diz assim, Daniel 9, 1.
No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ele está se referindo à profecia de Jeremias, que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O que ele fez? Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Ou seja, ele se humilhou. Daniel era um homem de Deus, amava a Deus, andava nos caminhos de Deus, serviu a Deus em todo o tempo. E agora sentiu, pelo próprio Deus, o desejo de orar, de se humilhar, de jejuar, de buscar a Deus para que a vontade dele se cumprisse. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Então, o restante do capítulo que eu não vou ler, ele confessa os pecados do povo e ele pede que Deus cumpra a promessa que havia feito. Então, Deus se move na terra mediante a oração, porque depois de criar o mundo, Deus entregou o governo da terra ao homem. Salmo 115, 16, que eu gosto muito de citar, já citei várias vezes aqui, diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Por isso, Jesus nos ensinou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus é feita na terra quando eu peço. Se eu não pedir, ela não é feita. Por quê? Porque Deus deu a terra ao homem, o homem tem livre-arbítrio. Então, se o homem quer a interferência de Deus na terra, então tem que pedir a Deus. Essa é a razão pela qual nós vivemos um momento tão difícil no Brasil. Difícil em termos de futuro. O que vem aí pela frente? E temos que nos humilhar e clamar e pedir a Deus em favor do nosso país. Também por isso o profeta Ezequiel profetizou em nome do Senhor dizendo, Ezequiel 22, versos 30 e 31. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra. A muralha é um símbolo aqui de proteção, da proteção de Deus em volta do povo. E o texto diz, procurei entre eles um homem que se reconstruísse a muralha estava caída, e se colocasse na brecha. Colocar-se na brecha, colocar-se em favor, humilhar-se pelo povo, jejuar pelo povo, condoer-se do povo diante de Deus. A favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Então, Deus está dizendo que buscou um intercessor, mas não encontrou ninguém. Então o texto diz, por isso derramei sobre eles a minha indignação.
e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Se Deus for usar de justiça para com cada um de nós aqui, nós nem estaríamos aqui mais. Mas por que estamos aqui? Porque Jesus foi à cruz, Jesus derramou o seu sangue por nós, Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida por nós, e Deus revelou esse amor a nós, nós cremos nesse amor e recebemos esse amor. Por isso não somos consumidos, por isso não fomos destruídos. Mas naquela época Deus procurou e não encontrou. Então ele executou a justiça dele. Aquele povo era merecedor do juízo de Deus. E o juízo de Deus veio sobre a terra. Veio na forma do cativeiro babilônico. E veio na forma das mais variadas situações que o povo viveu. Deus tem o poder de fazer o que Ele quer. E quando Deus tem o poder de fazer o que quiser e quando quiser, mas Ele não entra numa casa sem ser convidado. É significativo um texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O Senhor diz assim à sua igreja, hein? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar, vou estar com ele. A questão é se nós queremos realmente que Deus intervenha na minha vida e na sua vida. Porque quando Ele vem para fazer o que Ele quer e não o que eu e você queremos. Porque se eu pedir Ele para fazer uma coisa que eu quero e que Ele não quer, Ele não vai fazer. Mas se eu quiser que Ele faça a vontade dEle, Ele vai fazer. Então, Deus respeita o livre-arbítrio que todo ser humano tem. Ou seja, a liberdade que nós temos de fazer ou não a vontade dEle. Há um texto de Lucas 1, 13, 34, 35, de uma profundidade tremenda. Veja que esse texto é riquíssimo, porque Jesus está falando dele, do que ele sempre idealizou como Deus fazer com Israel. E ele estava ali como homem. Mas veja o que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto os do seu próprio ninho, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eu quis, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus disse isso e mais ou menos 35 a 37 anos depois, os romanos invadiram Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra. Destruíram o templo, destruíram o santuário, e a única coisa que sobrou foi o muro, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Mas Deus destruiu tudo aqui. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo que vocês não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor.
Jerusalém ficou na mão dos gentios, ainda está até certo ponto, porque não é totalmente no domínio de Israel. Jerusalém é compartilhado com várias religiões que cultuam ali. Mas o povo foi trazido de volta só em 1947, depois de todo esse período. E ainda assim, a terra de Israel não é totalmente aquela terra que o Senhor deu lá no início, ainda não é totalmente possuída por Israel. Somente parte dela hoje é possuída por Israel. Então, Jesus disse: quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Por isso dissemos que Deus se move na terra por meio da oração. Porque depois de criar o mundo, entregou o governo da terra ao homem. Pela mesma razão, Jesus nos ensinou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração simples, mas na qual eu e você dizemos: Deus pode fazer aquilo que o Senhor quiser. Mas tem o sentido de fazer isso na minha vida, fazer isso na minha casa, tudo aquilo que eu chamo de meu. E, por extensão, a toda a terra. É um clamor que a gente levanta a Deus pedindo que a vontade dele seja feita nessa terra. Por que existe tanto mal, tanta violência, tanta catástrofe? Porque Deus não age a menos que nós oremos. Por isso Deus ouve a oração que é feita de acordo com a sua vontade. 1 de João 5, 14, 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por isso, então, é importante conhecer a vontade de Deus antes de orar. Como é que eu conheço a vontade de Deus antes de orar? Conhecendo a vontade dele expressa na sua palavra. Nós devemos pedir que Deus nos revele a sua vontade. Primeiro, através da sua palavra. João 15, 7. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quando é que tudo que eu pedi a Deus vai ser feito? Se Ele permanecer, se eu permanecer nele, ligado nele, andando com ele, vivendo nele, e se as palavras dele permanecerem em mim, então não há limite para Deus agir. Eu posso pedir o que eu quiser, porque eu estarei alinhado com a vontade dele. Estarei dentro da vontade dele. Segundo, através do testemunho do Espírito Santo. João 16, 13. Diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito de Deus nos guia à verdade, e a verdade é a palavra. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Ele não disse que ia fazer você lembrar de algo que você não leu, algo que você não ouviu.
Como é que hoje nós ouvimos a voz, a palavra de Deus? É através da Bíblia. Então, como é que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que Jesus disse, se nós estivermos lendo a Bíblia? Então, os dois meios de sabermos a vontade de Deus é pela palavra de Deus, segundo, pelo Espírito de Deus, pelo testemunho do Espírito de Deus. Há momentos em que a vontade de Deus conflita com a nossa própria vontade. Jesus sabia que era a vontade de Deus, qual era a vontade de Deus para ele. Desde o início ele vinha falando sobre isso. É significativo o fato de que em Marcos 8, 31 e 32, Jesus disse, então Jesus começou a ensinar-lhes, isso é, aos seus discípulos, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas ele não disse isso só uma vez. Depois, no capítulo seguinte, ele diz assim, 9:31, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E depois, no capítulo 10, ele repetiu a mesma coisa. E Jesus, 10:32, E Jesus, chamando outra vez os 12 para o lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Pelo menos 3 vezes Jesus disse isso aos discípulos e essas palavras estão registradas no Evangelho de Marcos e também nos outros evangelhos. Mas pouco antes de Jesus ir à cruz e sofrer tudo isso, ele experimentou uma agonia imensa entre a vontade dele como homem, ele tinha a vontade dele como ser humano, e a vontade que ele sabia era a vontade do Pai. Pouco antes de viver essa experiência, Jesus experimentou o conflito entre a sua vontade e a vontade do Pai. Marcos 14, 35 e 36. Ele está no Monte das Oliveiras. E ele está ali no Getsêmani. E o texto diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Que cálice era? Era a morte. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que queres. Ele sabia o que tinha que fazer. Mas ele experimentou um conflito. Olha, eu e você sempre experimentamos conflitos quando lidamos com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus quase sempre contraria a minha carne. Você vai dizer, mas Jesus, sim, a maior evidência de que ele veio aqui como homem, ele não passou por nenhuma experiência, aliás, eu e você não passamos por nenhuma experiência que ele não tenha passado. E ali ele experimentou a agonia de uma luta entre a vontade dele e a vontade do Pai. Ele expressou a sua vontade, mas ele disse que Deus fizesse o que Deus tinha planejado.
Essa oração, se você examinar, não teve resposta, pelo menos audivelmente. Mas existe uma coisa que chama testemunho do Espírito. Depois de estar ali em agonia e oração, Jesus saiu dali convicto da vontade de Deus. E ele foi à cruz. Se você examinar o texto, você vai ver que ele saiu. Jesus disse, vamos sair porque já vem aí aquele que haveria de traí-lo. Jesus teve, nós também temos a liberdade de expor a Deus a nossa vontade. Todavia deve haver em nós a mesma atitude de Jesus, a disposição de nos rendermos à inteira vontade de Deus. E quando nos rendemos, então eu descanso. Porque o meu conflito é quando eu luto contra a vontade de Deus. E aí só tem conflito, só tem dor. Quando fazemos isso, então o conflito cessa e eu tenho paz. E eu me rendo. Não foi isso que nós cantamos aqui hoje? Assim o Senhor fica livre para dar a resposta à nossa oração, quando eu e você nos rendemos. Enquanto eu e você persistimos em fazer o que queremos fazer, enquanto lutarmos contra Deus, Ele não pode fazer o que Ele quer fazer. Porque Ele não faz o que eu quero, Ele faz o que Ele quer. E eu tenho que me render. Quando eu me rendo, então eu tenho paz. E eu descubro que eu perdi um tempo enorme lutando contra a vontade de Deus, quando a vontade dele é 1000 vezes melhor do que a minha. Muitos, no entanto, não fazem assim, não se rendem. Muitos têm se comportado como se Deus fosse um mero empregado a quem eu dou ordens dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. E quero rápido. E quero para ontem. Isso é loucura. Isso não tem base nas Escrituras. Pessoas dando ordem a Deus. Isso é totalmente contrário ao ensino da palavra. Concluindo, nós temos aqui, até aqui, visto 5 princípios importantíssimos sobre a oração. Primeiro, nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Segundo, devemos dirigir nossa oração ao Pai que está no céu, que tem o domínio e o controle das coisas. Terceiro, devemos orar pedindo a santificação do nome do Pai, a começar da minha vida. Quarto, devemos orar pedindo a vinda do reino de Deus, venha o teu reino. E quinto, devemos orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nesse último princípio, o destaque principal é que eu devo buscar conhecer a vontade de Deus, para que eu ore de acordo com a vontade dEle. Então, esse aí, para mim, é um dos princípios mais importantes com relação à oração. E se você e eu aprendermos a viver isso, os céus se abrirão para nós em todas as áreas possíveis e imagináveis. Deus quer fazer a sua vontade. E é necessário que eu concorde em fazer a vontade dele, rendendo-me sem reservas a ele. Quando eu fizer isso, acabou o conflito. Não tem mais conflito. Há uma rendição. E a melhor coisa que temos que fazer em relação a Deus é nos rendermos.